E agora a gente volta a falar de economia, o cenário econômico aqui no país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou durante evento em São Paulo que a proposta de arcabouço fiscal deve ser aprovada com urgência. Sobre isso, recebemos aqui o sócio fundador da Fatorial Investimentos, Jansen Costa. Muito bom dia. Pronunciei certinho o seu nome? Jansen, perfeito. Jansen, perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom, Pacheco também ressaltou que há uma mudança aí nessa necessidade de diretrizes em relação à responsabilidade fiscal, né? Como que você enxerga todo esse cenário econômico que a gente já vem debatendo e parece que não caminha, né? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu concordo aí com o processo de união do país com relação a pautas que há uma convergência. Pacheco está colocando, junto com o Lira, que é muito necessário esse controle do arcabouço aí fiscal que está sendo proposto pelo governo, que precisa passar, precisa ser executado para que a gente diminua a pressão aqui na curva de juros, que é o principal instrumento que vem prejudicando as empresas e o Brasil na rolagem da dívida. Então eu concordo com ele que a pauta precisa ser priorizada. Jansen, eu vou introduzir aqui para essa conversa nosso comentarista Cristiano Vilela, que também vai te fazer algumas perguntas ao longo desse nosso bate-papo. Vilela? Jansen Costa, um bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Jansen, você vê que esse texto que está em vias de ser votado, esperamos todos que seja votado na semana que vem, ele sofrerá alguns ajustes dentro do parlamento e você vê que esses ajustes poderão representar uma derrota para o governo e acabar descaracterizando de alguma forma esse arcabouço fiscal? Bom, a tentativa do governo de aprovar um arcabouço fiscal cada vez mais flexível para o uso das despesas da maneira com que ele busca alocar capital, eu acredito que vai ter uma divergência sim no Congresso. A gente deve ter dificuldade na aprovação do texto do jeito que ele está, e o governo vai tentar usar das manobras possíveis através das emendas para tentar passar o texto mais próximo daquilo que foi proposto pelo Haddad. A gente tem condições de melhorar o texto pode ser um pouco mais conservador no sentido das despesas, e acredito que quanto mais conservador, quanto mais próximo daquilo que a gente tinha anteriormente, e quanto mais a gente puder controlar as despesas que o governo tenta buscar mais flexibilidade, isso vai diminuir a pressão na curva de juros, vai melhorar a nossa posição fiscal e vai ter um cenário de correção aí da curva dívida PIB melhor. Então, o que a gente tem que ter e olhar para esse arcabouço fiscal é que isso seja crível, como todos querem, mas que seja limitador dos interesses do governo atual em gastar além daquilo que a gente arrecada. Jansen, ontem na ata do Copom, divulgada, eles trouxeram até um tom mais apaziguador dessa situação pela, vamos dizer, primeira vez, pedindo um pouco de paciência, mas ressaltou também que o arcabouço fiscal sólido e crível pode ajudar também a combater a inflação. Queria até que você explicasse, o que seria, esse arcabouço crível e também sólido. E, na sua visão, pode, de fato, contribuir para esse combate à inflação? Como foi dito já aqui há poucos minutos atrás, qualquer processo de ruído, qualquer colocação do governo com relação a ir contra aquilo que já foi aprovado e os avanços do país, no contra os controles, isso é ruim para a gente e isso não se caracteriza pela taxa que todo mundo vê, que é a taxa Selic do curto prazo, e sim pela curva de juros que projeta qual é a nossa Selic no futuro, qual é o juros que está sendo projetado. Uma vez que isso diminua, ou seja, que a gente tenha maior controle, maior previsibilidade, aquilo que o Banco Central coloca ali no parágrafo 19, que é o sentido de controlar e ter a visão mais clara do que vai acontecer com a inflação futura, vai permitir, sim, que o governo tenha um juros menor de curto prazo, ou seja, o Banco Central pode começar a cortar juros. O que não é possível, e isso não está claro ainda para o governo atual, é que se as ancoragens das expectativas de inflação não estiverem claras e o governo der transparência naquilo que ele vai fazer, o mercado e os agentes de mercado, que somos todos nós aqui, que não teremos a visão do que vai acontecer com a inflação, a gente vai exigir mais taxa de juros no futuro. Então, uma vez que tenhamos clareza, tenhamos pontos claros do que vai ser feito com esse arcabouço fiscal e tudo aquilo que o mundo pode nos prover de liquidez, a gente pode sair sim vencedor no momento que o mundo pode passar sim por uma diminuição de crescimento global. Vilela, sua pergunta?
Jansen, hoje no evento da LEAD, que está sendo realizado em Nova York, o presidente da Câmara dos Deputados, ele colocou uma questão bastante importante, dizendo que a reforma administrativa ela está pronta no parlamento para ser apreciada, para ser votada pelos deputados. Você entende que a reforma administrativa ela seria um instrumento importante para acabar auxiliando a redução dos juros e para alavancar a imagem, a confiabilidade do Brasil no exterior? Bom, antes de mais nada, essa reforma já está há bastante tempo parada e temos ainda na prioridade a questão da reforma tributária. Eu acredito que a gente discutir vários assuntos ao mesmo tempo vai criar mais confusão do que vai criar a solução. A dificuldade que vejo na questão da reforma tributária é que o governo atual, que é o governo de esquerda, entende que o Estado tem que ser cada vez maior e que tem que prover serviços e tem uma máquina cada vez mais inchada versus o governo anterior. Então, acho bem complicado ser pautado essa reforma administrativa pelo interesse do governo nesse momento. Eu acho que sim, há uma convergência na questão da reforma tributária, isso passando já vai melhorar bastante o nosso manicômio tributário nacional, e acho que essa reforma administrativa ela pode ser utilizada por parte do Congresso e do Senado como um contraponto aos interesses do governo. Então, não vejo o governo pressionando para essa reforma administrativa ser avançada nas casas, mas se passar, será bastante positivo. O ambiente externo também se mantém adverso na própria visão do Banco Central, né? A gente pode citar a queda dos bancos nos Estados Unidos, também na Europa. O senhor acredita que essas incertezas justificam manter as altas taxas de juros? Então, a gente tem que sempre olhar pela perspectiva futura, né? Ou seja, se a gente olhar pela taxa Selic hoje contra a inflação corrente, é claro, todo mundo sabe que ela está exagerada, né? A grande questão é que se você começa a cortar os juros hoje, sem a clareza que no futuro a gente terá uma inflação dentro da meta, isso vai ser um tiro no pé, tá? Então, de curto prazo, se você olhar só pela taxa Selic e a inflação corrente, a gente tem um dos maiores juros reais do mundo. A grande questão é qual é o impacto que teremos, se positivo ou negativo, se começarmos a cortar juros sem a ancoragem da inflação de longo prazo. O resultado, que já vimos em 2016, 15 e 16, foi que se isso começar a acontecer, a gente vai ter um resultado oposto do que aquilo que é proposto. Então, no curto prazo, a gente tem que aguardar as ancoragens, isso pode acontecer com sinalização do governo, aprovação de reformas, melhoria dessa comunicação junto ao mercado, e aí, por consequência, a gente vai ter um corte cada vez mais rápido da taxa de juros para patamares mais aceitáveis do que o que temos hoje no corrente Selic. Ok, professor, a gente agradece sua participação. Jansen Costa, sócio fundador, então, da Fundação Investimentos. Obrigada pela sua participação aqui conosco e os esclarecimentos diante desse cenário. Obrigado a vocês.